Olá, estamos de volta para os nossos compromissos com Dom Miguel Ruiz. Na semana passada eu falei do primeiro compromisso, ser impecável com sua palavra. O segundo compromisso é: não leve nada para o pessoal. Quem de nós nunca disse assim: não, mas ele faz isso só para me provocar. Não, mas ela fez isso porque ela sabe que eu não gosto. Todo mundo fala isso, a gente fala isso. E a esse respeito, eu já ouvi algumas falas do professor Leandro Carnal, muito inteligentes como sempre, muito bem-humoradas, que ele fala que a gente fala de uma forma como se até a própria natureza, os fenômenos da natureza existissem em função de nos provocar. É aquele típico assim: só porque eu tirei a sombrinha da bolsa e hoje vai chover. Só porque eu não trouxe casaco, agora está esfriando. Como se a natureza olhasse para você, para o fato de você ter tirado a sombrinha da bolsa ou não ter levado o casaco, para falar: agora vou sacanear você e vou fazer chover ou vou fazer esfriar. Então, nós temos por hábito de pensamento trazer as coisas para o pessoal. Dom Miguel Ruiz chama isso de importância pessoal, a presunção de achar que tudo é sobre nós. Em psicologia, nós estudamos, nós falamos do egocentrismo como uma etapa normal, natural do desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Eu trabalho todos esses anos, quase 40, com crianças, e falo muito isso para os pais. É preciso que você tenha muito cuidado, porque a interpretação que a criança faz, a leitura que a criança faz dos fatos, ela é marcada por esse egocentrismo. Então, vamos supor, se os pais estão brigando, discutindo, a criança tende muito a achar que ela é responsável, né? Se a mãe fala, tá cansada e fala, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer comida, eu tenho que dar banho em menino, eu tenho que fazer isso, eu ainda tenho que trabalhar, principalmente nesses tempos, né, de home office, de pandemia. A criança sente que ela é a responsável pelo cansaço da mãe. Então, assim, isso é o egocentrismo. É desejável, né, que ela evolua e que ela saia do egocentrismo. Mas nós, como sociedade, temos que reconhecer que não saímos, né? Nós achamos que chove porque a gente deixou a sombrinha em casa, que esfria porque a gente não levou o casaco, né? Então, se a gente fala, né, essas coisas, porque a gente tem esse mecanismo, né, de pensamento, e é preciso que a gente se questione. Aquilo que os outros fazem, dizem ou pensam não é necessariamente motivado por mim, dirigido para mim. Pode ser, né, que alguém faça alguma coisa para mim, né, dirigido a mim. Pode ser que alguém me provoque, mas a questão então, se eu recebo aquilo, se aquilo faz sentido para mim e eu recebo ou não. Tem uma história muito legal, né, de um jovem que perguntou para um monge lá: mestre, como que o senhor consegue ouvir, né, todas essas ofensas e não se ofender e não reagir, né? Essa é uma parte da história. E aí o mestre fala para ele assim: se você vai à minha casa levar um presente para mim e eu não estou, você não me entrega o presente. E aí com quem ele fica? Então, é isso. A pessoa pode até dirigir para você uma ofensa, uma provocação. É sua se você aceitar. Se não, né? Não é que você vai ficar indiferente.
né? Aquilo te afeta, mas não deve vir com você. Não é que a gente fique indiferente, não, porque a gente sente, a gente continua ser humano, mas não precisa carregar, né? Não precisa tomar e colocar na sua bagagem, na sua mochila. O que os outros dizem, fazem, pensam, tem a ver com os compromissos que eles assumiram nas suas mentes. E o que o Dom Miguel chama de compromissos são, talvez a gente possa traduzir, né? A gente possa dizer que são crenças, que são modos de ver, né? Esses são os nossos compromissos com a gente e com a vida, com o mundo, a maneira que eu olho, né? A maneira que eu me vejo, a maneira que eu vejo a vida, a maneira que eu vejo as relações, isso é que ele chama de compromissos. Então, aquilo que as pessoas pensam, dizem, fazem, tem a ver com os compromissos delas, com o ponto de vista delas. E como dizia um querido professor meu da faculdade de psicologia, né? Um ponto de vista é sempre a vista de um ponto, o seu, aquele onde você está. Levar as coisas para o lado pessoal nos torna presas fáceis desses predadores, dos que não são impecáveis com as suas palavras, dos que usam as palavras para colocar os outros em redes, em armadilhas que de alguma forma podem interessar a eles. Então, todas essas questões, tudo que as pessoas dizem para nós, né, mesmo que tenha a intenção de nos desequilibrar, de nos desmotivar, elas têm a ver com o que nós representamos para elas e a maneira como elas veem o mundo. E não necessariamente com quem nós somos. Mas para a gente conseguir fazer essa diferença, é preciso que a gente se conheça. E aí entra esse tão falado autoconhecimento. É preciso que eu saiba quem eu sou, para que aquilo que uma pessoa diz de mim e que não tenha a ver comigo, não fique na minha mochila, não fique na minha cabeça. Não, isso não é meu, né? Eu não vou levar. Como, né, se você, criança, está na escola e tem uma borracha, um lápis que não é seu, você não leva. Você viu, você pode ter, né, posto a mão, olhado, achado lindo, mas se não é seu, você não leva. Ou não deveria. O que o outro diz, o que o outro faz, as opiniões que ele emite estão de acordo com os compromissos que ele firmou ao longo da própria vida. Quer ele saiba quais são, quer ele não saiba. E esses compromissos só me destroem se eu aceito o feitiço, né, a força dessas palavras em mim, para mim, se eu não sei quem eu sou. Claro, né, que essas coisas, pelo resto da nossa vida, elas nos afetam. Eu vou repetir isso, não é que a gente seja indiferente, nos afeta sim. Só não precisa fazer parte daquilo que a gente carrega e do conceito que a gente tem de si, né? Então, se nós sabemos quem somos, se nós sabemos do sentido que encontramos em ser quem somos e viver como vivemos, nós estamos relativamente protegidos dessas armadilhas. 100%? Não, nunca. Mas o exercício desses compromissos vai nos protegendo cada dia um pouco mais. Nada do que pensem ou digam sobre mim corresponde a mim. Um professor da formação que eu fiz em psicologia ericksoniana, ele falava muito isso. Falar é falar-se.
O mundo que nós pensamos que vemos no exterior está, na verdade, dentro de nós. Quando eu falo de alguém, quando eu falo de alguma situação, eu revelo mais quem eu sou do que quem é aquela pessoa de quem eu falo. Eu revelo mais quem eu sou do que situação é aquela da qual eu falo. Porque eu falo, as palavras que eu escolho, a entonação que eu escolho, elas dizem de mim. Falar é falar-se. Cada um de nós enxerga o mundo com seus próprios olhos. Nenhum de nós pode ver pelo outro, por mais que a gente ame ou odeie esse outro. É muito fácil a gente fazer um exemplo disso. Eu vou usar, como sempre, um exemplo de família, porque eu sou uma respeitadora, né, do princípio que a Laura Gutman, uma autora argentina, fala, que é: eu só estou autorizada a falar de mim mesma. Só estou autorizada a falar na primeira pessoa. Então, meu pai e minha tia, irmã mais nova dele, estudaram juntos e juntos com a minha mãe também. Eles eram colegas de sala na escola. E aí, né, como é de praxe, era desde a infância deles e é até hoje. Na época do Dia das Mães, a professora pediu que eles fizessem uma redação sobre a mãe. Quem lesse a redação do meu pai e a redação da minha tia não supunha que eles fossem irmãos, que eles tivessem a mesma mãe, porque cada um falou de uma pessoa. Então, é disso que a gente está falando. A mãe era a mesma. O lugar que eles moravam, a realidade que eles viviam era a mesma. Cada um tinha a sua leitura. Cada um tinha a sua mãe. E é disso que a gente está falando. Se aquilo que alguém te diz te magoa, é porque aquilo toca em feridas suas, às vezes invisíveis, inconscientes, que você queria esquecer. E a pessoa não necessariamente sabe. Às vezes ela sabe, sim. Às vezes ela fala, sim, para ferir. E fere porque tem a ver com as suas dores. Porque se não tiver, não fere. Por exemplo, se alguém diz para mim que eu sou baixinha, tranquilo, eu sou baixinha, né? Não tenho problema nenhum com isso. Eu sei, né? Eu sei quanto eu meço, eu sei que tem muita gente que mede mais que eu. Já estou de bem com o fato de não ser alta, enxergo até algumas vantagens, então tudo bem, né? Se essa pessoa tinha a intenção de me provocar, de me ferir, não fere. Eu, de fato, sou baixinha, né? Isso não me fere. Mas se ela fala alguma coisa de mim que ela sabe e que não tá bem arrumadinho aqui, aí fere, né? E aí eu posso reagir de maneira a me defender ou a acusar o outro, o que resolve pouca coisa, né? Quando nós podemos nos aceitar como somos, nos conhecer mais profundamente e nunca totalmente, também podemos aceitar os outros como eles são, e isso vai evitar muitas feridas, muitos sofrimentos. Se mentem para nós, se nos acusam e nos criticam, é para si mesmos que mentem, é a si mesmos que criticam, que acusam, por medo do que os outros, né, por medo de que os outros façam isso. Então, não tem uma fala que diz que a melhor defesa é o ataque? Então, se eu desconfio, né, que aquela situação pode se voltar contra mim, eu já saio
com as 4 pedras na mão. Então, é muito importante que a gente entenda que esse funcionamento é muito comum, é muito presente na nossa vida e que a gente questione esse funcionamento, que a gente saia desse funcionamento porque ele nos desprotege. A gente pensa que a gente está se defendendo, mas na verdade a gente está tornando as coisas mais difíceis. Por medo de que os outros vejam que nós não somos perfeitos, nós muitas vezes apontamos as imperfeições dos outros. Pura perda de tempo, porque ninguém é perfeito, né? E a gente vê no mundo aquilo que a gente tem dentro de si, né? O mundo que nós pensamos, que vemos no exterior, está na verdade dentro de nós. Eu tenho uma lembrança muito cara desta reflexão. Eu estava na faculdade ainda, tinha uma professora de quem eu gostava muito e de cuja família eu me aproximei, né, bastante, a gente se gostava muito. E nós fomos ao anfiteatro da faculdade para ver alguma palestra, alguma coisa, e teve uma exibição de um vídeo de povos latinos, né? Peruanos, bolivianos, chilenos, aquele povo que o estereótipo, né? Assim, a figura conhecida deles é aquele povo super colorido, aquelas roupas coloridas e música e uma realidade dura, né? Sofrida. E aí, quando a gente estava saindo do anfiteatro, eu falei para ela: nossa, eu fico tão emocionada, tão encantada com esse povo latino. Aí ela falou: por quê? Eu falei: porque eles têm uma vida tão dura, eles sofrem tanto e são tão coloridos, tão musicais, eles ainda são tão alegres, eu fico encantada de vê-los. E aí ela falou: isso que você vê e que te emociona não está neles, está em você. E é exatamente isso. Por que a gente não pode levar para o pessoal o que os outros fazem? Porque tudo que a gente vê é uma projeção do que a gente tem dentro. A gente vê com os olhos que nós temos de nós mesmos. Não levar nada para o pessoal não é se tornar indiferente ao outro, mas é não se tornar ou não se manter egocêntrico a ponto de não ver o outro. Não ver a história do outro, não ver as dores do outro e afastar, né? Se afastar de si mesmo e dos outros. Não leve nada para o pessoal. Não é tudo para te provocar, nem tudo para te agradar. Cada um vive como pode, faz o que pode. E é importante que a gente saiba disso, que a gente pense nisso e que a gente transforme as nossas relações.